Bom, boa tarde, pessoal. Voltamos aos seminários abertos de sobre teoria do direito e pandemia. Hoje nós temos dois convidados, o Marcelo de Araújo, que é professor da UFRJ e da UERJ, filósofo, e temos também o Marco Antônio Azevedo, que é professor de filosofia da Unicinos e médico, está atuando aí na linha de frente da crise de saúde. É um prazer recebê-los e fiquem à vontade. Obrigado, Fábio. Obrigado, Raquel, pela iniciativa. Acho bastante bacana o projeto. Logo que começaram a aparecer as notícias sobre o desenvolvimento da pandemia e especialmente o modo como a doença estava se desenvolvendo na Itália e em outras partes do mundo, a gente percebeu que começou a haver um debate sobre como, sobretudo, médicos devem proceder com relação à alocação de recursos escassos, e partiu do Marco Antônio Azevedo a iniciativa de começarmos a discutir também aqui no Brasil, as pessoas que se ocupam de ética, de bioética, começarmos a discutir essa questão também. E a discussão tem ocorrido com o Marco Antônio Azevedo, com o Cino Bonella, da Universidade lá de Uberlândia, o Darley Dallagnol, lá de Florianópolis, e o Marco já foi apresentado em mim. Nós nos interessamos por esse debate, nós percebemos também rapidamente que outras pessoas, muitas pessoas da bioética e do direito estavam publicando também sobre o tema, e a gente começou a discutir informalmente o tema, e aos poucos as primeiras ideias, os primeiros esboços acabaram se transformando num texto. E um primeiro texto que a gente escreveu sobre esse tema, o tema específico sobre a alocação de recursos escassos durante a pandemia, foi publicado no Estadão, no dia 17 de abril, e pouco tempo depois nós publicamos também um texto na Folha de São Paulo, em 11 de maio, basicamente sobre o mesmo tema, mas com um pouco mais de detalhes. Questões de justiça, na verdade, elas surgem, sobretudo, exatamente em situações em que os recursos são moderadamente escassos. Em contextos em que os recursos são abundantes, é desnecessária a pergunta sobre como a gente vai distribuir os recursos. E já existe uma série de critérios em diversas situações sobre como distribuirmos recursos. Em algumas situações, no entanto, os recursos são extremamente escassos. E a pergunta que a gente pode se colocar é sobre quais são os critérios que devem ser utilizados nessas situações específicas. E o que a gente percebeu é que a situação da pandemia é claramente uma dessas situações em que os recursos se tornam claramente escassos. E a situação é tão excepcional que ela leva também à discussão sobre outros temas que envolvem uma retomada, uma maneira diferente de pensar sobre questões normativas, por exemplo, a questão do lockdown, que envolve claramente uma restrição de direitos individuais, mas isso é sopesado à luz de certas necessidades numa situação de pandemia. E a pergunta que a gente se colocou foi sobre qual deve ser o critério se os recursos se tornarem muito escassos. E os recursos, evidentemente, de que a gente está falando são, sobretudo, os recursos das UTIs, das unidades de terapia intensiva, não só os equipamentos da UTI, isso é importante ressaltar também, mas as pessoas também que trabalham na UTI se tornaram, de uma hora para outra, recursos escassos. Na verdade, muitas pessoas imediatamente se pronunciaram sobre o tema, nós ouvimos também muitas críticas à nossa proposta. O que não se deve perder de vista é que já existem critérios para acesso às UTIs. O que a gente tentou, o problema sobre o qual nós tentamos focar nossa atenção é uma situação dentro da pandemia. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina ele já tem um protocolo, uma regra, a resolução 2156 de 2016 já trata exatamente disso, do acesso à UTI,
E o que nós propusemos, e eu acho que outros grupos de bioeticistas em várias partes do mundo também propuseram, não é muito diferente de algumas coisas que já existem. O documento, por exemplo, do CFM, ele é dividido em 5 prioridades. Eu vou ler apenas a primeira prioridade, a segunda prioridade. O que fica claro nesses casos, eu acho que o que ficou muito claro também rapidamente na Itália, é que o recurso da fila de chegada não é o melhor recurso para alocação de recursos nesse caso específico de pandemia. No documento que já existe do Conselho Federal de Medicina, a primeira prioridade é a seguinte, eu cito, prioridade 1, pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. O primeiro critério, na verdade, já é esse. Assim, o recurso, a prioridade é concedida, antes de mais nada, àqueles que têm maior probabilidade de recuperação. Aí vem os outros 3 antes do último, né? São 5 ao todo. E o último é aquele que diz, a última prioridade é pacientes com doença em fase de terminalidade ou moribundos sem possibilidade de recuperação. Em geral, esses pacientes não são apropriados para admissão em UTI, abre parênteses, exceto se forem potenciais doadores de órgãos, fecha parênteses. No entanto, seu ingresso pode ser justificado em caráter excepcional, considerando as peculiaridades do caso e condicionado ao critério do médico intensivista, fecha a citação. O problema que a pandemia coloca, no entanto, é que, mesmo com um critério como esse, nós podemos ter, com grande probabilidade, muitas pessoas já como primeira prioridade. Em situações normais, a primeira prioridade talvez já exclua muita gente. O problema é que, na pandemia, a gente já tem muitas pessoas nesse primeiro grupo, então significa que, nessas circunstâncias, a gente precisa de algum outro critério. E o critério que nós propusemos, que nós defendemos, na verdade, não é também inteiramente diferente do que é proposto em outros documentos que foram publicados no Brasil e no resto do mundo. O critério que a gente propôs envolve claramente o endosso de uma posição utilitarista. O critério é salvar o maior número de vidas possível. E para ser ainda mais preciso, salvar o maior número de anos de vida possível. Disso não se segue que o critério seja unicamente utilitarista. O critério tenta conciliar também outras ideias normativas importantes para políticas públicas. O critério é também um critério equitativo, porque o critério não diz de antemão que ninguém vai ser excluído do acesso ao recurso. O critério tenta estabelecer, dentro de uma situação de pandemia como essa, dentro de uma situação em que os recursos se tornam claramente escassos, quais os critérios que devem ser satisfeitos para alocarmos os recursos. Eu antecipo um problema que eu acho que talvez apareça na discussão e a gente rapidamente percebeu após a publicação dos 2 textos, uma série de objeções que são feitas. A partir desse momento em que a gente apresenta a ideia de um critério para justificar a alocação de recursos durante a pandemia, nessa situação bastante especial, é bastante fácil mudar o foco da discussão. É bastante fácil mudar o foco da discussão porque, de uma hora para outra, muitas pessoas começam a criticar o fato de termos de ter um critério. Rapidamente as pessoas começam a criticar políticas públicas anteriores que levaram ao sucateamento do nosso sistema de saúde, ou o modo como políticas anteriores foram fracassadas, ou a inexistência de hospitais públicos, etc, etc, etc. Ninguém nega, evidentemente, que essa seja uma discussão importante. Pelo contrário, talvez a pandemia seja um ponto de partida para repensarmos uma série de questões relevantes em termos de políticas públicas na área da saúde. Mas o primeiro ponto que eu enfatizo é que é uma má interpretação, é uma maneira de não discutir o problema, evitar a discussão do problema, chamando a atenção para um outro problema, ou seja, a inexistência dos recursos, né?
E a verdade é que mesmo que nós tivéssemos talvez um sistema de saúde já funcionando melhor, ainda assim, como ocorreu em várias partes do mundo, há boas chances dos recursos se tornarem altamente escassos. E a pergunta é, evidentemente, como alocar esses recursos. E, como eu disse, assim, acho que o que guia bastante a proposta que a gente defendeu é essa ideia de que o critério deve ser antes de mais nada o critério de salvar o maior número de vidas possível. Isso significa dizer o que pode parecer pouco intuitivo e, ao mesmo tempo, a partir de algumas perspectivas talvez um pouco cruel, isso significa dizer que alguém que esteja numa situação bastante grave e que precise claramente dos recursos em função da sua situação, ela pode ser preterida em função de uma pessoa que não esteja naquele momento numa situação tão grave, mas que ainda assim tem maior possibilidade de recuperação. Essa que é talvez o primeiro aspecto da proposta ou do texto que nós publicamos, que ele pode parecer um pouco intuitivo nesse sentido, ou seja, em princípio, em algumas situações, negar o tratamento a quem está numa situação mais grave, em prol de alguém que está em situação menos grave, mas alguém que tem a perspectiva de ser salvo de todo modo com a alocação do recurso. E por que isso é justificado? Porque a alocação contrária, a alocação que ocorre em circunstâncias mais ou menos normais, fora do período de pandemia, ela, em princípio, ela poderia beneficiar a pessoa que está, de fato, numa situação mais grave, mas, se nós analisarmos a situação, a implicação disso é que a situação talvez mais provável é que a pessoa que estava no estado mais grave, ou ela vai ficar muito tempo utilizando aqueles recursos, privando outras pessoas da utilização dos recursos, ou talvez ela nem utilize por muito tempo e venha a falecer, comprometendo, portanto, também a alocação, o salvamento de uma pessoa que, em princípio, poderia ter sido beneficiada pelo recurso. Ou seja, se a gente utiliza os recursos normais e a ordem de chegada, por exemplo, a gente acaba salvando menos vidas do que isso ocorreria se a gente seguisse, nessas circunstâncias específicas, esse tipo de alocação do recurso. A existência de um critério ela é importante também porque, talvez o Marco depois possa também complementar um pouco isso, é importante que a sociedade como um todo saiba qual é o recurso que está sendo, quais são os critérios que estão sendo utilizados. Eu acho que poucas pessoas assim leem os documentos do Conselho Federal de Medicina, porque elas nem se imaginam tendo que ir para uma UTI, mas essa é uma perspectiva realmente, acho que é uma pergunta que as pessoas começam a se colocar agora, se eles não podem precisar desses recursos. Qualquer que seja o critério, ainda que o nosso critério como um todo, ou alguns aspectos do nosso critério possam ser recusados, ainda assim é importante que fique claro que as cartas sejam, por assim dizer, colocadas na mesa e a sociedade como um todo saiba quais vão ser os critérios e que os mesmos critérios sejam utilizados por todas as equipes médicas ao longo no país como um todo. Faço uma breve interrupção, eu vejo que o Alcino Bonella na discussão, o Alcino é um dos nossos colegas também, que está participando aí desse nosso projeto cooperativo nessa área. E ainda que bem, a gente utilizando esse critério de salvar o maior número de vidas possível, ainda assim a gente precisa de um critério para saber quais são as pessoas que têm a maior probabilidade de recuperação. E para isso também nós não inventamos nada, na verdade já existem critérios que tratam exatamente desse tema, da probabilidade de recuperação das pessoas numa UTI, e são critérios objetivos, critérios quantitativos acerca
de vários aspectos do funcionamento do corpo da pessoa. Existe o Apache, existe o SOFA, e o critério que nós achamos que seria mais interessante seria o SOFA. Talvez o Marco possa ou complementar alguma coisa do que eu falei até agora, mas talvez ele possa, o Marco e o Alcino, explicar um pouco melhor o que é, na verdade, esse critério do SOFA, que permite, qualquer que seja a idade da pessoa, qualquer que seja a sua condição social, o critério seria esse para saber se ela teria mais ou menos perspectiva de recuperação. Então, Marco... Bueno, obrigado pelo convite. Marcelo e o Alcino também tá junto conosco, né? Então, como o Marcelo comentou, nós criamos um grupo de pesquisa, na verdade, embora informal, e a gente está já nesses meses estudando, pensando, interagindo e acabamos produzindo dos resultados foi esse texto que o Marcelo comenta, que resultou já em 2 versões e a gente está trabalhando até numa terceira agora, que é uma versão um pouco estendida, tentando discutir alguns comentários críticos. E antes de falar do SOFA, eu só queria fazer um comentário. Eu sou filósofo e médico, e na filosofia, eu vou dizer, apesar de a gente ter, muitos aqui são do direito, né? A área do direito é uma área que também está bastante preocupada em dar respostas concretas para as situações jurídicas, no caso, os médicos para as questões médicas. Os filósofos, e eu me vejo nessa duplicidade, muitas vezes nós estamos mais interessados em questões teóricas, viu? A gente até se interessa com os casos e até inventa casos exóticos para discutir princípios e questões teóricas. Eu, quando convidei até o Marcelo e o Alcino, eu estava bastante preocupado com algumas questões teóricas. Essas questões, por exemplo, da escassez de recursos na Covid, nós estamos discutindo ela num contexto concreto, mas eu tenho certeza que isso vai gerar uma série de discussões de natureza teóricas que nós vamos ficar discutindo sobre isso anos e anos, né? Como, por exemplo, sobre se existe uma diferença entre esses 2 princípios, salvar mais vidas e salvar mais tempo de vida, né? Se eles são simplesmente princípios diferentes, se são compatíveis, né? Ou se existe um meta-princípio que os organize, por exemplo, né? Nós, por exemplo, também chegamos à conclusão de que, para poder dar respostas concretas, nós temos que juntar abordagens teóricas diferentes, não incompatíveis, né? Uma das influências do nosso trabalho é um artigo que foi produzido por um grupo liderado por um filósofo e, na verdade, também é da área da saúde. Eu acho que ele até é médico, Ezequiel Emanuel, deixa eu ver, ele é medical doctor, né? Mas que participa disso, e participam também uma brasileira, é a Beatriz Tomé, não é? Que é daqui de São Paulo. E o texto que eles publicaram no New England Journal of Medicine, que é das revistas mais importantes e que publica agora artigos super importantes sobre a Covid-19, o Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of COVID-19, nos influenciou bastante, até porque a abordagem que eles dão nos pareceu bastante persuasiva e uma das fundamentações é de que nós precisamos eles chamam de multi-value ethical framework, ou seja, uma estrutura ou uma abordagem ética multivalorativa. Nós nos persuadimos disso, né? Achamos até alguma fundamentação em alguns filósofos das nossas preferências, dentre os quais o filósofo britânico Derek Parfit, que também propõe isso, unindo concepções deontológicas com concepções consequencialistas e utilitaristas. O fato é que, do ponto de vista prático, isso resulta, sim, em propostas que são coerentes e execuíveis. Então, pensando sobre isso, é que a gente montou uma visão sobre como esses princípios poderiam ser organizados de uma forma a orientar a decisão do pessoal que toma decisões, que são os médicos
principalmente unidades de terapia intensiva, são os emergencistas também, mas principalmente os médicos de unidade de terapia intensiva. No Brasil, o Marcelo já comentou, o Conselho Federal de Medicina já tem já tinha uma resolução. Mais recentemente, depois até da nossa publicação, eles reelaboraram isso e propuseram, né, eu acho que foi o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, na verdade, que publicou um trabalho que detalha um pouco esses princípios e diretrizes para a alocação de recursos, e a Associação Médica de Medicina Intensiva Brasileira produziu um documento e criou um grupo de trabalho, na verdade, e produziram inicialmente um documento, depois eles reelaboraram, produziram outro, e nós tínhamos tudo isso na nossa mesa virtual, né? E com base nisso nós chegamos à conclusão, acho que nós chegamos até a pensar se valia a pena nós, como filósofos, apesar de eu ser médico, entrarmos nessa seara. E eu acho que mais alguém, eu demorei para persuadir o Marcelo de entrar na discussão sobre esses critérios técnicos, incluindo o SOFA, porque ele diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou médico. E acho que o Marcelo já leu bastante sobre isso, já está entendendo, inclusive, bem. E nós chegamos à conclusão que nós tínhamos uma contribuição, a nossa proposta ela não é uma proposta institucional, a bem da verdade nós não temos nenhuma influência direta sobre os governantes, que é quem vão, né, ou sobre os conselhos, mas nós achamos que a nossa proposta ela é mais execuível, ela tem uma virtude da simplicidade em conseguir juntar todas essas concepções de princípios de princípios de ética e valores de ética em um modelo que poderia ser mais execuível. E é nesse sentido que a gente ainda está propondo o nosso modelo. A proposta da Associação Médica Brasileira, de Medicina Intensiva Brasileira, eu pessoalmente como médico já conversei com muitos colegas, nós achamos ela muito complexa e de tão complexa, praticamente inexequível. Ela não é aplicável, considerando a realidade brasileira. A realidade brasileira que a gente tem é locais como, peguem, por exemplo, o Rio Grande do Sul, onde eu estou, dois hospitais aqui de referência. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é uma das principais referências na área de medicina no sistema público. Tu encontra um local como esse, que tem dezenas e dezenas de vagas de UTI, ou um hospital privado, como o hospital onde eu atuo, que é o Hospital Moinhos de Vento, ou o hospital público que eu atuo, que é o Hospital de Pronto-Socorro, todos eles, eu diria, representam uma realidade com médicos que estão, digamos assim, atualizados. Até nós vamos pegar locais no interior do Brasil, onde tem UTIs, onde tem um médico intensivista só trabalhando, né? Tu tem locais onde tu não tem nem intensivistas trabalhando na UTI, ou seja, tu não tem profissionais formados em medicina intensiva trabalhando nas UTIs. Então, no nosso Brasil, nós temos uma realidade muito diversificada. Nesse sentido, é até que a nossa proposta, eu continuo achando que ela é mais prática e execuível do que as propostas que foram feitas até pelas próprias entidades médicas, né? A proposta do Conselho Federal e a do nosso Conselho aqui do Rio Grande do Sul, ela é geral e vaga demais, ela não orienta precisamente o processo de tomada de decisão. E a proposta da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ela mistura muitos diferentes tipos de valorações, como, por exemplo, propõe como nós o uso do SOFA, que é o Sequential Organ Failure Assessment, que é o nome do score, cuja sigla é SOFA, que é um score para avaliar a gravidade. A Associação de Medicina Intensiva Brasileira também propôs o emprego desse score, não precisaria ser esse necessariamente. No mundo até tem gente estudando scores mais apropriados para a área, para que sejam mais apropriados à situação da doença da Covid-19, mas ainda não existe um consenso sobre qual é o score clínico mais adequado para ser usado pelos médicos que estão na ponta, na linha de frente, no caso dos intensivistas, e que estratifique de uma forma mais precisa, com acurácia, ou seja, com sensibilidade e especificidade, os pacientes em gravidade, né? ou avaliada frequentemente em mortalidade, né? Na Covid-19.
e ainda existe uma opinião internacional de que, dentre os scores que podem ser utilizados, um deles é o Sequential Organ Failure Assessment, que é o SOFA. Nós propusemos o SOFA e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira também propõe ele como um critério para avaliar a gravidade, mas propõe outros critérios para avaliar fragilidade humana, que é multimortalidade, que seria utilizado também para poder discriminar pacientes que têm menor ou maior potencial de que o tratamento seja bem sucedido. E tem mais um outro critério que, na minha opinião, complicou muito. O score ficou extremamente complicado, fica dando pontinho para cá, pontinho para lá, fazendo somas. Então, nesse sentido, é que a gente ainda acha que a nossa proposta é mais interessante. Mas, assim, qual é a nossa ideia, em síntese? De que, primeiro, nós temos que ter uma avaliação dos pacientes, e que essa avaliação seja uma avaliação uniforme, né? Por exemplo, o do Conselho Federal de Medicina, ele dá linhas gerais, então ele não uniformiza essa avaliação. Então, assim, se nós tivermos uma proposta que permita que os pacientes possam ter uma avaliação uniforme da parte do avaliador, nós teríamos que, primeiro, discriminar os pacientes em gravidade, tá? E é nesse ponto que a situação da escassez de recursos na Covid, ela tem uma peculiaridade, né? Por isso eu me permito retomar um ponto que o Marcelo comentou, que é por que a fila não serve nesse momento, né? Eu andei pensando sobre isso, até não acho que eu não conversei com o Marcelo nem com o Alcino sobre isso, mas assim, numa situação comum, numa situação ordinária, que há menos recursos do que a demanda, tá? Para qualquer situação sempre é natural que exista, tu não tem como, por exemplo, uma emergência, dar o recurso na hora que o cara chega. O sujeito chegou numa emergência às 2 horas da manhã porque ele está com uma coceira insuportável, uma coceira insuportável. Ele não sabe o que é, mas ele se acordou coçando e ele não consegue, ele chega às 3 da manhã lá na emergência porque ele quer um médico para ser atendido, entende? É claro que vocês vão entender que tu não tem como oferecer para o sujeito um médico na hora que ele chega, entende? Na hora que ele chegou, está aqui o médico vai avaliar a tua coceira, para saber se ela é uma alergia ou é sarna, né? É claro que tu tem que classificar isso, porque é certo que tem outras pessoas que estão sendo atendidas e alguém vai ter que ter prioridade. Mas numa situação comum, tu colocar o sujeito na fila, mesmo que por uma coceira, porque hoje, por exemplo, numa situação de emergência, o cara que está com essa coceira, talvez ele seja avaliado por um enfermeiro, por exemplo, numa classificação, e dito para ele assim, olha, meu amigo, o senhor pode ser atendido, mas quem sabe o senhor procure amanhã um posto de saúde, né? A ideia de que ele não entra na fila ou fica no fim da fila e vai para o posto de saúde é porque isso não prejudica ele de nenhum modo, entende? Qualquer classificação em situação ordinária, ela não prejudica o sujeito que está sendo classificado se ele ficar no fim da fila. Essa eu acho que é um pouco da ideia do uso da fila nas situações ordinárias. Numa fila de banco, o cara fica no fim da fila, ele vai ser atendido numa ordem, mas ele não vai ser prejudicado, ele vai ser atendido. O cara que foi procurar uma emergência numa situação ordinária por coceira, se ele ficar no fim da fila, eu estou falando agora classificação nem fila, né? Eu estou dizendo classificação normal, dizer assim, o teu caso não é muito grave, tu vai ficar no fim da fila. Isso não prejudica ele, né? Então, da mesma forma, se o critério é a ordem de chegada, numa situação ordinária, a gente aceita a ordem de chegada desde que a ordem de chegada não prejudique o cara que ficar no fim da fila. Por exemplo, se o cara que ficar no fim da fila tem uma situação que ele pode esperar a ordem de chegada e não vai ser prejudicado, nós usamos a ordem de chegada, né? Agora, por exemplo, no caso do banco, se o cara que fica no fim da fila é um idoso de 90 anos, nós dizemos, isso está prejudicando o idoso, nós pulamos ele por início da fila, entende? Então, o princípio é ninguém vai ser prejudicada com a nossa classificação. O problema da emergência na situação que nós estamos enfrentando é que se tu chegar numa situação crítica, alguém pode não receber o recurso. Esse é o problema. Pode acontecer, é o tipo da situação que a gente tem que evitar. Nós propusemos, eu, Marcelo, Alcino e Darley, um protocolo, um sistema de triagem para uma situação que a regra é tentar evitar que a gente chegue nessa situação, né? Tudo que a gente está fazendo em termos de lockdown, né, estratégias de isolamento social e tudo mais, é para
evitar que se chegue nessa situação. Porque essa é o tipo da situação que a gente tem que ter um critério, a gente tem que ter um protocolo, mas o nosso princípio é assim, ó, não é para chegar nela. Talvez o princípio a gente tem que ter o protocolo, mas o ideal é, né, vamos fazer o possível para não chegar nessa situação. Porque se nós chegarmos nessa situação, pode acontecer que a gente tenha que dar o recurso para alguém e alguém vai ficar, entre aspas, prejudicado, entende? Eu acho que o sentido, só para concluir, é de que a gente tem que classificar em gravidade para poder conseguir, com essa classificação, dar o recurso para aqueles que vão ser mais beneficiados imediatamente, até o momento em que a gente consiga recursos para todos. Né? Diga, Marcelo. Não, assim, acho que basicamente o que você disse. Marcelo, eu posso te interromper um segundinho? Por favor, Fábio. Como o nosso tempo é escasso, a gente precisa alocar um pouco de Eu ia tempo tentar ir direto ao para as assunto perguntas também. Deixa eu só sugerir, porque eu imagino também que, além dos complementos que você quer fazer, o Alcino também provavelmente tem coisas para dizer, mas talvez a gente possa passar já para as perguntas e aproveitar a fase das perguntas para dar esclarecimentos adicionais. Tá? Se você não se incomodar, desculpa, Marcelo. Não, eu acho ótimo. A minha ideia era basicamente essa, assim, ir direto para o ponto os pontos de critérios que tornam a nossa posição frágil, ou no mínimo bastante aberta a muitas críticas. Talvez até esse momento da nossa exposição seja relativamente claro que é necessário que haja um critério, que esses critérios sejam objetivos e que o SOFA ele é um critério que diz respeito ao desempenho renal e cardiológico, etc., da pessoa, e que isso permitiria fazer um alocamento. O grande problema da pandemia é que é possível que haja várias pessoas com o mesmo score, com o mesmo empatadas. E o que a gente tentou foi pensar em critérios de desempate. E os critérios de desempate não são talvez imediatamente intuitivos e geraram já muitas críticas, e a gente pode mencionar. O primeiro, um dos critérios de desempate, e depois na primeira texto que nós publicamos, um dos critérios era as pessoas que estão na linha de frente, os próprios profissionais de saúde, eles deveriam ter algum tipo de prioridade nessa classificação por razões instrumentais, pelas mesmas razões que a gente está negando o recurso a umas pessoas em benefício de outra para que o máximo de vidas possam ser salvas. Um critério foi que médicos e as pessoas que estão efetivamente ali na linha de frente tenham prioridade. Ainda assim, é possível continuar. A gente pensou nos piores cenários, assim, e continua havendo pessoas, por assim dizer, disputando legitimamente os recursos, sem que os recursos sejam suficientes para outros. Talvez o critério que tenha sido mais controverso e que causou realmente muitas objeções indignadas foi, se eu falar critério da idade, eu estarei me exprimindo mal, mas foi um critério que leva a idade das pessoas em consideração. Na proposta que nós publicamos, a ideia era que as pessoas nessa situação de empate, pessoas até 40 anos teriam prioridade, em um segundo faixa de prioridade seriam as pessoas entre 41 e 75 anos, e em seguida pessoas com mais de 75 anos. Esse acho que foi o critério que claramente a gente talvez que claramente causou mais indignação, e muitas pessoas acharam isso que era uma forma de preconceito contra pessoas mais idosas, mas talvez na discussão a gente tenha ocasião de explicar melhor por que foi esse o critério. Eu acho que o Fábio já advertiu que nós já passamos um pouco do tempo e talvez fosse realmente melhor irmos direto para a discussão. Obrigado, Fábio e Raquel. Eu que agradeço, Marcelo, Marco, Alcino. Eu tenho perguntas para fazer, eu acho que muita gente deve ter, mas uma pessoa já enviou uma pergunta por escrito. Foi a Luana Adriano Araújo, que é a doutoranda do programa de pós em Direito da UFRJ. Eu vou ler aqui a mensagem dela.
Obrigado pelas excelentes falas, professor Marcelo e professor Marco. Tenho duas perguntas. Primeiro, como os professores responderiam à crítica de que escalas como o SOFA e a escala de fragilidade desconsideram as demandas de pessoas com deficiências específicas? Essa é a primeira pergunta, né? Então, SOFA, escala de fragilidade, se elas desconsideram demandas de pessoas com deficiências específicas. Posso A responder? segunda pergunta... Oi? Vamos ver a segunda pergunta, né? Eu vou ler, só para, pensando no tempo, eu vou ler as duas, aí vocês respondem em bloco, pode ser? Ok. A segunda é o artigo do Emmanuel, entre outros, né, Emmanuel et al., sugere que a retirada dos recursos não exige o consentimento do paciente que já esteja usando o recurso, caso não haja prognósticos positivos. Como os professores veem tanto a questão da desconsideração do consentimento, quanto a crítica de normalização da sem permissão legal, da ortotanásia sem permissão legal no caso da retirada de recursos. Se for preciso que eu leia depois de novo, eu leio, mas Tá, é isso, fiquem à entender mais ou vontade. menos o problema. Marco, quer começar? Eu já entendi que você está ávido para responder. Na verdade, eu não estou respondendo pelo grupo, porque, na verdade, muitas das coisas a gente nem conversou antes, né? Mas, rapidamente, e até checava isso com o Marcelo Alcino, eu diria o seguinte, a primeira pergunta é se haveria uma crítica de que escalas como o SOFA e a escala de fragilidade considerariam as demandas de pessoas com deficiências físicas. Minha resposta, nós não incluímos escala de fragilidade, tá? E eu não propus também que se tivesse uma escala de fragilidade, porque eu acho que é controverso para a situação justamente dessa decisão de distribuição de recursos para classificar os indivíduos em gravidade, que a escala de fragilidade ela agregaria alguma coisa a mais do que o score, que é o SOFA, que é um score de gravidade. O que eu acho que ela agrega algo, ela não agrega nada para poder classificar os pacientes em gravidade, mas agrega um elemento controverso, que é fragilidade. Tá? Por que um paciente, por exemplo, que tem um tipo de fragilidade como paraplégico ou tetraplégico, que é um tipo de fragilidade física, é relevante para essa decisão que a gente vai tomar sobre o uso do recurso TI? Eu acho completamente irrelevante. Completamente irrelevante. Entende? Então, assim, na verdade, eu até concordaria. Nesse contexto, o que importa é avaliar as pessoas indistintamente, de forma igual, quanto à gravidade clínica. Né? E a fragilidade é usada muitas vezes em medicina como um elemento para avaliar a gravidade clínica. Mas em outras vezes ele é controverso, como, por exemplo, eu disse, fragilidade envolve, por exemplo, grau de autonomia. Né? E um exemplo para ficar claro é um sujeito que é tetraplégico, tá? Né? E que do ponto de vista cognitivo ele está 100%, e cuja vida, apesar de ser muito limitada, ele consegue levar a vida dele adiante. Né? É claro que ele adoece mais do que nós, que não somos tetraplégicos, ele tem infecções urinárias frequentes, ele tem... Mas assim, se o objetivo de usar a fragilidade, que é a limitação em termos de autonomia, é para acrescentar um elemento clínico, o SOFA já acrescenta, já é suficiente, porque o objetivo ali é avaliar probabilidade em termos de mortalidade. Tá? Então, eu, por exemplo, responderia dizendo se existe alguma crítica ao uso desses scores para o caso de pessoas com deficiência específica, isso não diz respeito à nossa proposta, diz respeito à proposta, por exemplo, que a AMIB propôs. Tá? Isso. E não a nossa, porque a nossa não discrimina de forma nenhuma. Entende? O objetivo é avaliar em gravidade. O que a gente quer avaliar? A gente quer avaliar qual é o paciente que tem menos, média e maior mortalidade dada a doença que ele está tendo, que é a COVID. Ou seja, no momento da entrada dele na UTI, no momento da entrada dele na emergência, alguns pacientes têm uma altíssima mortalidade, outros têm média mortalidade, todos têm mortalidade alta, para falar a verdade, mas assim, alguns têm uma mortalidade menor, outros têm uma mortalidade maior, mas média, e outros têm uma altíssima. E no nosso ponto de vista, nós teríamos que distribuir o recurso primeiro para aquele que tem a menor mortalidade, ou seja, melhor prognóstico de recuperação.
Quando nós distribuímos o recurso na situação de escassez para quem tem melhor prognóstico de recuperação, depois a gente distribui para o que tem o médio e depois a gente distribui para o que tem o pior prognóstico de recuperação. Isso não tem nada a ver se ele é frágil, se ele tem autonomia, menos autonomia, não tem nada a ver com isso. Tá? Sobre a segunda pergunta, ela é bastante interessante, porque levar as bases normativas da nossa proposta às últimas consequências, sobretudo envolvendo, evidentemente, a posição utilitarista, ela teria como implicação isso que foi mencionado na pergunta da Luana, ou seja, em algum momento, a pergunta sobre a retirada dos recursos deveria ser colocada também para o benefício de outras pessoas. Na verdade, alguns protocolos internacionais envolvem a possibilidade do recurso ser retirado em algumas situações. Pelo que eu li da situação na Itália, isso foi de fato feito em várias ocasiões. Assim, o recurso estava sendo utilizado quase que indefinidamente. Havia o prognóstico seria de que o óbito seria quase que inevitável e o recurso foi retirado para o benefício de outras pessoas que poderiam se beneficiar mais daquele recurso. Isso nós não incluímos na nossa proposta. Eu acho que envolveria uma série de questões legais bastante complicadas e talvez uma maneira de evitar o problema é ter um critério claro sobre como alocar o recurso de uma tal maneira prever a evitar que isso ocorra, que o recurso seja utilizado por tempo demais, privando outras pessoas do recurso. A expressão ortotanásia, me parece, já desde 2010, 2009, mais ou menos, essa expressão vem sendo utilizada. Eu acho extremamente infeliz por várias razões, não vou entrar nessa discussão aqui agora, mas é claro que, ainda que essa seria a implicação, uma implicação da nossa proposta, mas não é uma coisa que nós defendemos, a retirada de recursos. É óbvio que se o recurso for retirado nessas circunstâncias, me parece claro que ele não está sendo retirado por questão de ortotanásia ou eutanásia. Óbvio que não é isso. A pessoa ainda está em condição, estaria talvez em princípio em condição de viver, ou gostaria de continuar vivendo, mas naquelas circunstâncias a decisão seria alocar em prol de outras pessoas. Mas deixa eu apenas insistir, essa não foi retirada de recursos, não foi em nenhum momento nossa proposta. Seria, eu repito, uma implicação de algumas ideias normativas que nós endossamos, mas ainda que isso fosse feito, seria um equívoco compreender isso em termos de ortotanásia ou eutanásia ou suicídio assistido ou qualquer coisa desse tipo. Talvez haja mais perguntas. Eu concordo com o Marcelo. Podemos passar para a próxima, então? Sim. A professora Margarida, nossa colega de departamento, está inscrita. Você quer falar no microfone, professora? Sim, por favor. Fique à vontade. Tá. Bom, um prazer enorme estar com vocês aqui, né? E um prazer também conhecer os colegas novos, o Marco Antônio e o Alcino. O Marcelo já é colega de longa data, também o Fábio e a Raquel. Gente, eu tenho, assim, duas perguntas e uma observação, mas me contento com respostas rápidas e objetivas. Uma me chamou a atenção quando o Marcelo diz no início da dificuldade de se discutir critérios, que as pessoas tendem a dispersar e evitar o problema. Eu pergunto se isso, quer dizer, o critério, qualquer critério, ele vai universalizar, né, a situação, sair do particularismo e despersonaliza também, né, qualquer tipo de decisão. Então, o critério, por definição, ele é universal e despersonalizante, digamos assim. E critérios num ambiente de escassez de recursos, muito possivelmente seguirão uma ética utilitarista. Então, eu pergunto, Marcelo, se você acha, uma primeira perguntinha, se você acha que essa dificuldade se deve pela não cultura, a falta de cultura que a gente tem utilitarista, né? Quer dizer, o brasileiro, não sei se por uma tradição católica, amplamente falando, que significa catolicismo, cristianismo, qualquer coisa, não tem uma cultura, né, de uma ética, uma moral utilitarista para enfrentar com mais facilidade
esse tipo de situação. Se você atribui isso em alguma medida e você persegue aí várias leituras de autores utilitaristas. E também para a gente, para o direito, seria difícil, porque a gente tem essa questão da dignidade da pessoa humana que rege todo o direito, né? A começar pela Constituição, núcleo axiológico e tal. Então, essa ideia de dignidade da pessoa humana esbarra completamente, eu acho que impediria, dificultaria esse tipo de discurso. Então, se você acha que essa questão de uma ausência, se é boa, se é ruim, não importa, de uma cultura assim, utilitarista, contribui para essa dificuldade. O segundo ponto me chamou a atenção na fala do Marco Antônio, quando, enfim, se debruçando sobre todas as dificuldades, as sugestões, etc., que eu não saberia aqui repetindo, também não é o caso, mas, no final, ele diz que o que busca mesmo, o que se pretende, é evitar que se chegue a essas situações, né? Quer dizer, essas situações de escolhas trágicas, então, evitar isso, quer dizer, evitar isso como uma política pública, que acho que é a política do lockdown, evitar isso justamente pela dificuldade. Então, quer dizer, uma hora vocês, de alguma maneira, enfrentam esse debate, achando que ele é possível, outra acham que o melhor seria evitar chegar a essas situações. Como é que a gente evitaria isso, no meu modo de ver? Não sou especialista na área da medicina, mas toda essa política do lockdown, ela sabidamente quer evitar o colapso, né? Para evitar o colapso que todo mundo possa ter acesso. Então, eu achei curioso, não tinha contraditório, porque é exagero, mas como é que vocês lidam, né, com isso? Querer muito por um lado e, por outro, reconhecer as dificuldades. Então, o que se busca mesmo é evitar que se chegue a esse tipo de situação. Ou, pelo menos, em tempos de normalidade, a coisa é mais fácil, mas, diante da emergência, e o Marco Antônio falou a questão da fila, então, isso não seria tão drástico, mas na emergência se punha. A última coisa é o seguinte: vocês falam muito assim, nossa proposta, né? Vocês, como atores sociais, quer dizer, professores de filosofia, eu sei que o Marco Antônio é médico, mas, enfim, também está aqui no âmbito da filosofia. Como é que vocês se sentem como atores sociais dispensando um debate democrático maior? Né? Quer dizer, você lança propostas nos jornais, até verificam que pessoas interagem, contestam, mas, assim, vocês não sentem falta de tentar levar todo esse esforço para um âmbito de discussão maior de políticas públicas, né? E políticas públicas, assim, que todos... Ou seja, está me faltando um pouquinho uma dimensão democrática nesse espaço. Mas queria também responder como é que vocês se reconhecem como atores sociais a trazerem uma contribuição no âmbito da filosofia que poderia emparelhar aí em paralelo ou não com a questão democrática. Seriam essas minhas considerações. Obrigada. Obrigado, Margarida. Eu vou tentar ser bastante breve, até para que meus colegas possam falar alguma coisa. Eu comento a última e a primeira pergunta. Acho que o Marco, em algum momento, falou que ele me convenceu a participar da proposta. Eu acho que uma indecisão, talvez nossa e não minha, no início, era: que proposta é essa? Assim, já existe a AMIB, já existe o Conselho Federal de Medicina, nós estamos concorrendo com eles ou não? E em algum momento acho que eu falei no grupo, a gente tem que fazer uma proposta de proposta, na verdade. Eu acho que, sobretudo, o que foi o texto bastante curto publicado no Estadão, eu imagino que tenha ficado claro que a proposta era a proposta do debate. Quer dizer, era a única coisa que nós poderíamos fazer naquele momento. Não temos autoridade, o Marco falou, para dizer que tem que ser essa a proposta. Na verdade, a proposta era a proposta de um debate sobre um tema que ninguém acha agradável discutir, sobre como é que a gente vai decidir, bem ou mal, quais são as pessoas que vão morrer, quais são as pessoas que vão viver. Essas decisões, no final, vão ser tomadas por médicos, o Marco convive com isso diariamente, mas a proposta é que houvesse um debate sobre como isso vai ocorrer, de fato, nos hospitais. Então, a nossa posição como ator social foi como eu compreendi, sobretudo a minha posição, assim, junto com o Marco, o Darley, o Alcino, sobretudo, eu não sendo médico, eu não me sentia qualificado para fazer uma proposta
concorrente à proposta da AMIB ou à proposta do Conselho Federal de Medicina. A proposta tinha que ser dessa, como o que nós estamos fazendo agora, de que haja um debate público sobre o tema. Sobre o primeiro tópico, assim, eu não sei se existe alguma coisa como uma cultura utilitarista. Eu acho que nós somos utilitaristas uma boa parte do tempo, no dia a dia. O problema é que a palavra utilitarismo tem má reputação, mas acho que uma série de considerações de políticas públicas envolvem, de uma maneira ou de outra, a pergunta sobre como é que quantas pessoas vão ser beneficiadas por isso, quantas vão ser prejudicadas. Esse é o modo como a gente articula uma série de questões normativas no dia a dia. Mas talvez na pandemia isso seja mais necessário, inclusive porque foi necessário a clara restrição de direitos básicos, como o direito de ir e vir. E em alguns estados, na Itália, isso foi mais drástico, o lockdown, aqui acho que foi menos drástico, mas algum argumento utilitarista. A gente faz isso para que o sistema de saúde não entre em colapso. E durante algum lapso de tempo, a gente concordaria em que houvesse essas restrições de algumas liberdades individuais, de ir e vir. Liberdade, privacidade também pode ser mais ou menos violada nessas situações, mas tudo isso é feito com base num critério utilitarista, mesmo que isso não apareça na cabeça da gente durante muito tempo. Eu teria mais coisa para falar sobre o que eu queria dizer sobre o critério, o modo como a discussão é deslocada rapidamente para um outro problema, mas eu não quero me alongar de novo. Talvez eu tenha ocasião de falar alguma coisa sobre isso na sequência da discussão. Talvez o Marco ou o Alcino queiram rapidamente, para que a gente consiga alocar mais perguntas no debate, mas o Marco, o Alcino e o Marco queiram dizer alguma coisa também ainda em relação à pergunta da minha colega Margarida. Eu posso contribuir um pouco, mas eu, na verdade, concordo com o Marcelo em linhas gerais e nas outras questões com o Marcelo e com o Marco. O que eu só gostaria de rapidamente pontuar é de, por um lado, concordar que há uma certa confusão e uma certa reação negativa a critérios mais específicos para uma parte dos atores sociais, especialmente filósofos e juristas, mas não para os médicos. Curiosamente, os médicos gostaram muito da nossa e de propostas assim, até porque eles dizem que essa já é, em grande parte, o modo de vida da medicina, especialmente na epidemiologia, na medicina pública, né? Mas no mundo também, os protocolos, as propostas dos eticistas e médicos é muito mal visto pelos filósofos e outros cientistas sociais e pelos juristas, não é? Então, eu posso concordar que uma certa dificuldade com duas coisas, com situações de emergência ou de urgência ou muito específicas, em que mesmo critérios como da dignidade humana não precisam necessariamente ser aplicados como em outras situações. Nós temos, em geral, e principalmente o pessoal da área jurídica, da área filosófica e da área religiosa, tem uma certa dificuldade com essa aplicação para situações específicas e tem uma certa dificuldade de ou interpretar os princípios gerais de uma maneira consequencialista, ou de, digamos, se desapegar de princípios muito gerais e abstratos que servem para todos os lados do debate. É muito raro que o princípio da dignidade não sirva para várias posições e, ao mesmo tempo, quando não temos situações muito específicas e prementes, o correto é seguir a intuição, é seguir o princípio geral, é seguir a norma mais aceita e levar a sério a reação das pessoas comuns e das pessoas do mundo jurídico, especialmente. Mas esse não é o caso. Mas isso é uma concordância, eu acho, com você, colega. Desculpe, eu esqueci o seu nome. A Margarida. É uma concordância, há uma tensão, né, cultural e de cultura normativa
e de cultura religiosa e de cultura filosófica. São poucos, nossa, a maior parte das objeções a gente recebeu de filósofos e de filósofas. É isso, basicamente isso. Olha, o nosso critério não é utilitarista, curiosamente, porque se fosse utilitarista, não teria uma série de restrições e teria aquilo que o Marco disse, de olhar a fragilidade para ver a maior qualidade de vida que tal política poderia gerar. Mas pode ser que a sua perspectiva predominante é de salvar o maior número de pessoas no menor tempo, ou seja, é muito parecido com não podendo ser igualitário, pelo menos ser o mais igualitário. E o que seria ser o mais igualitário? Que o maior número de vidas se salve. Isso é muito parecido com aquele princípio do Bentham, né? Salvar o maior número, gerar a maior felicidade para o maior número de pessoas. Então, e minimizar a infelicidade. Mas não é utilitário quando você vê todos os blocos que fazem parte dessa proposta. Como eu disse, é uma proposta médica de muitos protocolos, é a proposta dos países democráticos, todos eles. Olha, a gente não encontrou nenhum protocolo oficial dos médicos ou dos bioeticistas junto com esses médicos, né? Na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália e no Brasil, se for levar a sério o nosso e o da AMIB, etc., todos eles, ou do Conselho Federal de Medicina, todos eles têm esse viés de salvar o maior número de pessoas e de ser o mais eficiente possível, coisas assim. Nós lemos várias propostas de vários países diferentes enquanto a gente estava... Exato. E as propostas que saem nos grandes periódicos de bioética e de medicina, nós não encontramos nenhum que ou inove demais, ou fique só no que já era, no ordinário, porque a situação não é ordinária. A maioria está dentro do paradigma médico, combinado com um paradigma mais utilitarista do que deontológico. Na verdade, maioria, porque a gente viu muitos, mas pode ser que não vimos algum relevante, porque eu deveria dizer para vocês, olha, todos os que a gente leu tem isso, é basicamente médico, basicamente conservador, não pode agora querer inovar, não, precisamos de cotas, precisamos de olhar a realidade social, não, é basicamente conservador, basicamente médico e utilitarista. Não vi nem nos especialistas e nem nos países, Agora, a Suécia e a Alemanha fala em idade também. Agora, a Suécia não fala em idade, só que como a AMIB2 substituiu a idade por esses scores de fragilidade, de sobrevida, que a AMIB também fez e uma parte dos brasileiros agora concorda com a AMIB e diz que critérios de idade são discriminatórios. Vamos concordar com a AMIB. Sem perceber, né, que isso gera mais risco de discriminação arbitrária, porque é discriminação de pacientes com condições que não têm relação direta com a doença, para não colocar que é a idade. Porque os especialistas suecos falaram para nós, 2 deles que estão no comitê de poucas pessoas me disseram, olha, isso é a idade, mas como a gente não pode falar explicitamente e usar diretamente a idade, a gente tem de usar a situação da pessoa a longo prazo, a situação da fragilidade, das deficiências e tal. Ou seja, eu acho que era mais ou menos isso. Desculpe falar muito. Né? Eu queria comentar tentar rapidamente as provocações da Margarida. Uma é sobre essa questão do utilitarismo. A propósito do nosso grupo, no nosso grupo nós temos visões diferentes até sobre as virtudes e os defeitos do utilitarismo. Dentre nós, eu acho que o Alcino é o que vê menos defeitos e vê mais virtudes, provavelmente, né?
Mas, enfim, se o próprio Alcino já deixou claro que a nossa proposta não é utilitarista... Não é completamente utilitarista, aí também não. Não é apenas utilitarista, que é utilitarista em vários aspectos, isso é mas ela inegável. inclui, sim, é verdade, ela inclui, sim, um elemento utilitarista. Agora, uma questão da provocação da Margarida é assim, sobre essa questão da mentalidade católica ou cristã do nosso povo, e se existe uma oposição entre esse tipo de escolha e o princípio da dignidade humana, por exemplo. Eu só queria destacar algumas incompreensões que a gente acaba tendo e difundindo sobre o que é o utilitarismo, né? Eu tenho um colega meu que é um cara muito querido, um amigaço, e que publica bastante em filosofia, e que já por várias vezes já li artigos dele em que ele critica a mentalidade utilitarista do nosso tempo, e quando ele fala sobre isso, ele fala sobre o consumismo, sobre as pessoas serem exageradamente egoístas e não se preocuparem com o coletivo, e eu fico dizendo, puxa vida, até o meu amigo não entendeu o que é utilitarismo. Quando eu dou aula sobre utilitarismo, uma das coisas que eu chamo a atenção dos meus alunos é assim, primeiro assim, quando vocês pensarem no utilitarismo, vocês pensem no cara mais altruísta do universo, entende? Mais altruísta do universo, o cara que diz assim, eu tenho que abdicar de mim mesmo para defender o bem-estar geral. Esse é o utilitarista. Entende? O utilitarista é o filósofo mais altruísta, e por isso até às vezes contra-intuitivo, inclusive, né? Então, assim, ele é mais altruísta, ele diz que nós temos que sacrificar a nós mesmos para o bem-estar geral, quando isso é necessário, né? E, portanto, uma pergunta para o utilitarista se a doutrina dele ela ofenderia ou se oporia à ideia da dignidade da pessoa humana, ele diria de forma nenhuma. Nós somos o que mais defendemos a dignidade de todos, só que eles são extremamente impessoais. Entende? O utilitarismo é impessoal, não interessa o Alcino, não interessa o Marcelo, o Marco, interessa alguém, impessoalmente. Portanto, ele nesse sentido, ele é o mais imparcial, eu diria, de todos os filósofos, mas assim, porque ele não considera ninguém, por exemplo, como a teoria de direitos é algo que para os utilitaristas é sempre uma sequela da doutrina e nunca a origem da doutrina, né? Então, de fato, acho que um dos problemas nessa discussão que nós resolvemos pragmaticamente não enfrentar é justamente se alguém obteve já o direito de um tratamento na UTI, por exemplo, já foi internado, porque quando nós estamos classificando, né, todos, a princípio, têm direito à internação. Mas se a gente não consegue oferecer para todos, nós temos que tomar uma decisão, né? E numa situação de escassez, a gente vai tomar a decisão que prioriza alguns em ordem, mas não elimina ninguém da possibilidade. Todos são incluídos na classificação. Então, por isso, ninguém é excluído, né? E esse é um dos elementos fortes da nossa proposta. Nós não estamos excluindo ninguém. Até mesmo aqueles pacientes que o médico julga que não deveriam nem estar na UTI, segundo até a classificação do CFM, se os familiares dizem, nós não concordamos com isso, queremos que ele vá para a UTI, ele entra na nossa classificação também. Tá? Então, nós não excluímos ninguém, né? Porém, a gente, na escassez, classifica eles e dá ordem de atendimento, entenderam? Portanto, nesse sentido, né, todas as pessoas estão sendo respeitadas. Todas as pessoas estão sendo respeitadas. E inclusive, o problema da idade ela é avaliada no seguinte sentido. Se tu tiver um único recurso, se tiver que dar para duas pessoas, né, essa é o grande. Se tiver que dar para duas pessoas, e a única diferença relevante que sobrou entre elas é que uma é uma jovem e outra é uma pessoa idosa, né, qual a decisão que nós vamos tomar? Só tem duas alternativas. Uma que nós excluímos, que é sorteia. Tá? Sorteia elas. Nós consideramos que isso... Antes disso, nós deveríamos aceitar, porque isso é um ponto de vista utilitarista, que é que bem maior nós proporcionaríamos ao escolher uma em detrimento da outra. E é nesse sentido que entra o tempo de vida. Ou seja, parece que é um mal maior eliminar a possibilidade de aquele mais jovem poder ter um tempo de vida mais longo do que uma pessoa que já passou por esse tempo de vida. Mas isso é aplicado somente numa situação extrema. A única alternativa que eu veria contra isso é não podemos fazer esse tipo de discriminação, né? Então sorteia. Porque eu acho que um dos colegas nossos chegou a propor isso, o Delamar, se não me engano.
Nós temos mais 15 minutinhos. Não tem ninguém na fila de espera aqui por enquanto, mas eu tenho uma pergunta, então vou encaixar a minha nesse tempinho que a gente tem, que é o seguinte. O Marcelo, logo no início, né, na primeira parte da apresentação dele, fez um comentário interessante, né, de que as pessoas, quando fazem objeções a propostas como a sua, às vezes mudam, sem perceber talvez, o assunto, né? Começam a falar sobre problemas mais gerais do nosso sistema de saúde, né? Tem uma pergunta que talvez pareça ter esse perfil, mas eu acho que não tem, que eu gostaria de fazer, que é a seguinte: quer dizer, eu não tenho certeza se ela, talvez vocês me convençam de que eu estou mudando de assunto, mas eu acho que não, né? É uma objeção que eu imagino que vocês tenham ouvido, que é a seguinte, de que os critérios de alocação de recursos escassos que levam em consideração as condições médicas dos pacientes são implícita e indiretamente também critérios sociais. Porque se você não dá prioridade para pessoas que têm doenças cardíacas ou doenças pulmonares ou diabetes ou coisas que agravam a sua situação, você, indiretamente, talvez sem perceber, acaba dando menos acesso aos recursos a pessoas que tendem a ser mais pobres também, né? Porque quem tem diabetes, problemas cardíacos, problemas pulmonares com mais frequência são pessoas que trabalham duro e moram na periferia e tudo mais. Então, eu não sei, talvez seja um problema que a gente não consegue evitar, porque a situação é urgente e uma decisão tem que ser tomada, mas eu queria ouvir de vocês se vocês consideram isso mudar de assunto. A princípio, eu acho que não, é um problema do próprio critério e é uma suspeita de que o critério é um critério pseudo-médico, porque no fundo ele tem um elemento social também. Tal como você colocou a pergunta, eu acho que você não está mudando de assunto. Uma das objeções que nós ouvimos, foi interessante, de colegas, filósofos, acho que foi a da Clara Dias também lá do IFIX, foi interessante o debate, é que o que a epidemia revela é que as pessoas que estão falecendo nas UTIs são as pessoas já tradicionalmente excluídas. Isso tem ocorrido nos Estados Unidos, tem ocorrido na Europa, as populações excluídas têm um perfil diferente, são sobretudo estrangeiros, e aí o que eu quis dizer no início é as pessoas começam a discutir esse problema. Ou seja, isso não estaria ocorrendo se políticas públicas, se nós tivéssemos melhores políticas públicas. Mas o que eu quer dizer? Seria ótimo que tivéssemos boas políticas públicas, mas não é esse o problema da proposta. É isso que eu quis dizer no início. Tal como você colocou o problema, de um modo assim, um pouco mais sofisticado, eu concordo. As pessoas que talvez tenham um score maior e que tenham menos perspectiva de recuperação, talvez sejam aquelas que já são tradicionalmente excluídas. Em situações normais de políticas públicas, a gente teria de tomar alguma decisão, introduzir algum tipo de critério para compensar ou reverter isso. Quando nós temos muito tempo para fazer isso, o que a gente faz? A gente introduz cotas nas universidades, ou muda os critérios, pessoas com maior idade não fugam a fila, não entram, tem prioridade. Eu acho que seria uma má alocação de recursos utilizar a triagem como um elemento para a promoção da justiça social compreendida dessa maneira. O que, evidentemente, não significa dizer que nós não precisemos de políticas de promoção da justiça social. É óbvio que a gente precisa de cotas, a gente precisa de uma série de mecanismos para darmos conta desse problema. Eu tenho a impressão de que a introdução de mais critérios na triagem vai causar vai ser pouco produtiva. Por exemplo, são vários resultados interessantes que estão aparecendo na triagem. Um resultado é que morrem mais homens do que mulheres nas UTIs. Não se sabe ainda exatamente por quê, mas é uma tendência em vários países. Alguém poderia dizer, mas por que os homens morrem mais? É porque eles cuidam menos da saúde, porque existe uma pressão social para que eles procurem menos o médico, as mulheres. Isso é sabido, o Marco talvez pode dizer. Elas vão mais ao ginecologista do que os homens vão
ao urologista, e talvez por um tipo de pressão social. Seria muito estranho tentar... Seria ótimo que tenhamos políticas públicas para que os homens passem a cuidar mais da saúde, tanto quanto, por exemplo, as mulheres. Seria uma má utilização dos recursos escassos utilizar a triagem agora para resolver todos esses problemas. Não há a menor dúvida de que o resultado, se a gente fizer o perfil social dos óbitos, eles têm esse perfil, são as pessoas tradicionalmente excluídas. A impressão que eu tenho, talvez agora eu esteja me repetindo, é que a triagem não seria o instrumento mais adequado para a promoção para a redução da desigualdade social. A gente tem outros mecanismos para isso. Eu mencionei a cota, e a gente pode pensar agora em vários outros mecanismos dentro do SUS, por exemplo, para que isso seja revertido, para que a gente mudar radicalmente o nosso sistema de saúde. Mas implementar essa mudança radical na triagem é uma má utilização do recurso da triagem. É como eu vejo o problema. Marcelo, surgiu um comentário interessante aqui da professora Juliana, né? Ela diz, em relação à minha pergunta, que a discussão que eu estou mencionando aqui só tem sentido se estivermos pensando em uma fila única, né? Então, eu suponho que a ideia de fila única é que a ideia de que todos os pacientes estão concorrendo pelos mesmos leitos, né? Então, não tem uma distinção aqui entre hospital público e privado, quem tem plano de saúde e quem não tem. E é verdade que eu estava pressupondo isso em alguma medida, mas só em alguma medida, porque eu suponho que mesmo o hospital público atenda pessoas com perfil socioeconômico bastante diferente, né? Tem do muito pobre ao pouco pobre, à classe média, estão sendo atendidos no mesmo hospital e, em função do seu perfil socioeconômico, eles podem ter, enfim, vivem em condições diferentes e têm menos ou mais mais problemas de saúde, né? Então eu acho que a verdade é que a questão da fila única afeta a discussão, mas eu não sei se, mesmo se a gente pensa só no hospital público e deixa de lado quem tem plano de saúde privado, continua havendo um problema aqui, né? Um possível problema, né? De enviesamento contra aqueles que são mais pobres. Né? Você concorda com isso? Correto, assim, há no Brasil essa questão dos planos de saúde privada e do SUS. O problema vai continuar existindo, mesmo que os recursos sejam iguais, que a gente alocasse os recursos de tal maneira que todos tivessem acesso igualmente, tanto aos recursos privados quanto aos recursos dos hospitais públicos. Essa eu acho que é uma medida assim, aceitável, não tenho nada contra essa medida, é uma medida pela qual eu argumentaria também, mas isso não resolve por si só o problema do critério. Ainda assim, é possível que haja uma escassez de recursos. E a única pergunta, a principal, talvez a única pergunta que nos interessou nesse aspecto, no debate, é como alocarmos esses recursos que se tornaram escassos. E se a união dos recursos privados e públicos contribuir para que mais pessoas tenham acesso e mais vidas possam ser salvas, isso seria coerente com a proposta que a gente está defendendo. Mas não sei se respondi a questão da Juliana especificamente. Eu acho que a Juliana quis se referir, posso estar equivocado, ao fato de que a fila é majoritariamente das pessoas mais vulneráveis. Ou seja, a crítica é um pouco abstrata ou estranha, porque as pessoas vão estar com os mesmos problemas de vulnerabilidade nos hospitais públicos, nos postos de saúde. Ou seja, nós vamos estar... Suponha que essa discriminação social indireta para salvar mais pessoas exista. Nós vamos estar salvando mais pessoas das camadas populares. Porque como há essa distinção do privado e do público, essas pessoas, a grande maioria, são das camadas populares. Mas eu queria só apontar o seguinte, as pessoas e nós estamos comprando muito rápido informação empírica que precisa ser verificada. Isso. A gente já tem indícios fortes de que essas doenças que você citou, primeiro, não são as que geram a maior morte.
Infelizmente, por enquanto, a idade, só a pura idade, de 85 para cima, por exemplo, independentemente, pode estar saudável, pode estar com esses problemas. Em segundo lugar, essas que você citou, dos pobres, são as que menos geram o aumento. Aquelas comorbidades dos ricos, como relacionadas a câncer, relacionadas a essas doenças de classe média alta e tal, são as que estão dando uma piora. Então, a gente também tem que ter um cuidado de já comprar muito rapidamente algo que é empírico. Além disso, o SOFA não mede essa história completamente e está medindo realmente esses aspectos. Ele dá um retrato mais do curto prazo do que do longo prazo. Então, se a gente pode concordar com a crítica, mas tentar mostrar que ou não há discriminação nesse sentido, porque se mesmo quando há, ela não está discriminando, se não majoritariamente o número, se vai salvar mais ou menos pessoas, e por enquanto ainda dentro do sistema público, né? Ou a gente pode mostrar que isso precisa ser investigado. Tem mais umas duas coisas que pode se dar em resposta a isso. Só que a gente também pode concordar com isso e dizer que a médio ou a longo prazo a gente vai ter que reestudar e reavaliar para dizer estava errado. Se tiver uma próxima pandemia, não pode ser o protocolo, aquele protocolo X, tem que ser outro. E aí, por prudência, assim como na medicina e nessa parte da medicina que envolve vida e morte, nunca se pensou em colocar critérios explícitos para resolver esses problemas sociais, seria então imprudente ou até irresponsável tornar tão complexo um simples protocolo de emergência. Vejam que nós já passamos do tempo, né? Eu concordo que seria excelente ter uma equipe, um grupo, uma deliberação, uma votação da sociedade, mas isso não daria tempo de ser feito. E se der tempo de ser feito, não vai ser para agora, porque agora, lá no norte, por exemplo, já morreu muita gente que não precisaria ter morrido se tivesse um protocolo do país organizado, simples, colocado. E apesar que eu não concordo que para fazer propostas dentro de critérios ou éticos ou técnicos haja algum problema se quem está fazendo não está antes dentro de um fórum democrático para ouvir outras pessoas, exceto no sentido de que a gente sempre tem que ouvir o máximo possível, mas quando o fórum ou a sociedade, quando vai deliberar, está num fórum político. A ética é um dos auxílios para esse fórum. Então, qualquer pessoa pode, digamos, ajudar a sociedade a estar melhor informada, e melhor informada eticamente, sem precisar da democracia, no sentido de, bom, antes vamos ver se democraticamente vamos ir por aí. Suponha que ir por aí é o certo, e democraticamente aquilo não é bom. Então, alguém tem que fazer a proposta e, gente, isso está errado. Então, isso talvez seja importante e, em todo caso, a crítica é boa. Aliás, todas as críticas são boas. Só que a gente acha que há boas respostas e que o debate vai continuar e que, no curto prazo, o nosso protocolo, tem alguns no mundo parecidos, são bem justificáveis. Por exemplo, por isso, em situações de estresse, não vamos, enquanto não tem um protocolo, fugir muito da vida ordinária, porque isso é perigoso, né? Já pensou o médico sob o estresse, agora como ele começou a ouvir filósofo, não, vamos fazer um cálculo utilitarista. Não, sob o estresse você aplica o protocolo, né? Eu estou falando em situação ordinária, né? E estou aplicando esse raciocínio da vida ordinária. E sob estresse a gente não faz deliberação, cálculo. Sob estresse a gente aplica um protocolo simples, a regra geral. Eu estou aplicando isso, que já pelo menos eu e vários defendemos isso, mesmo para a vida ordinária. Imagine numa pandemia que apareceu de repente para a qual a gente não estava preparado. Então eu aceito que há um grande risco de estar errado, dada a vulnerabilidade, os aspectos sociais. Mas há também um grande risco de integrar a tentativa de resolver problemas sociais agora,
em que, como eu disse, já até passamos do tempo. Desculpe me estender. Então, ótimo. Marcelo, Marco, Alcino, muito obrigado pela apresentação clara, pelas respostas pacientes. É uma ótima adição à nossa série de gravações sobre teoria do direito e pandemia. Infelizmente, a gente tem que parar agora às 3h30. Eu espero que o debate continue em outros contextos e outros fóruns. Muito obrigado. Obrigado, Fábio e Raquel, pela organização, todos os meus colegas, minhas colegas, pelas perguntas. Agradeço novamente ao Marco e ao Alcino por participarem aqui comigo e me ajudarem também no debate. Muito obrigado, Fábio. Muito E obrigado. saúde para você, Marco, que continua aí na linha de frente. Tá. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, Até pessoal. mais. Obrigado. Boa tarde. Tchau. Tchau, tchau.